No nome do pastor do Mola e da sua esposa Diane, nós queremos dar um muito bem-vindo a todos vós a este Grupo Vida de maio. E eu sei que nós vamos ter um tempo tremendo na presença de Deus, no estudo da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre esperança. E esperança é a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. A sua promessa e plano é de nos prosperar espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Há um versículo da Bíblia que diz em Jeremias 29:11: Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Veja que o plano de Deus para as nossas vidas, ele não é mau, mas sim bom. Interessante que no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no final do versículo diz que para nós termos a nossa mente renovada, para que nós possamos experimentar ou provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós podemos ver que o plano de Deus para a vida do ser humano, principalmente para os seus filhos, é um plano de prosperidade em todos os níveis. E nós temos essa garantia de um futuro brilhante por causa daquilo que Jesus fez no passado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabem, Jesus levou sobre si, como diz no livro de Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele levou sobre si tudo aquilo que era de mal que estava sobre nós, Ele levou sobre si, para que nós possamos agora ter prosperidade em todos os níveis. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, então esse é o princípio da prosperidade em todos os níveis. Nós podemos ver que muitas das vezes nos encontramos entre recebemos a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. E o que é que nós devemos fazer durante esse tempo? Se vocês abrirem as vossas Bíblias, no livro de Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então nós podemos ver que Abraão, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Por outras palavras, ele já era velho, já era de idade avançada, a sua esposa, ela não podia ter filhos, então no natural era uma impossibilidade deles poderem ter um filho. Mas, no entanto, a palavra do Senhor diz que, em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Eu vou frisar esse versículo que está em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Está-me a ouvir? Nada é impossível para Deus. E nós podemos ver que, se nós prosseguirmos no livro de Romanos capítulo 4, versículo 19 e o 20 e o 22, 20 e 22 são versículos tremendos. Veja o que é que diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, ele não enfraqueceu na fé durante esse tempo em que ele recebeu da boca de Deus a promessa que ele seria pai de muitas nações, até a realização da promessa na sua vida. E decorreram 20 anos na sua vida. Não foram 20 dias, não foram um mês, mas sim 20 anos que decorreram. E durante esses 20 anos nós podemos ver que a palavra do Senhor está dizendo que ele não enfraqueceu na fé. E vejam aí nas vossas Bíblias o versículo 20. E ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ele primeiro, em esperança, creu contra a esperança, seria feito pai de muitas nações. Segundo, não se deixou enfraquecer na fé. Aliás, até mais à frente diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, ele sabia a promessa de Deus, conhecia a promessa de Deus, e essa palavra que diz, dando glória a Deus, é a mesma coisa de dizer assim: muito obrigado, Deus, porque eu vou ser pai. Muito obrigado, Deus, porque eu vou ser pai. Então levantava-se de manhã e, para ele ser fortificado na fé, ele dizia: obrigado, Pai, obrigado, Deus, Pai, porque eu vou ser pai de muitas nações. E a seguir diz: estando certíssimo de que aquilo que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir.
Então nós podemos ver, por isso ele foi imputado como justiça, ou seja, Abraão creu e porque ele creu, ele foi tornado justo. Então nós podemos ver que há várias razões porque a nossa esperança se torna fraca ou apagada. E a primeira que eu quero falar com vocês é a frustração quanto ao tempo que temos de esperar. Como não é fácil. Sabem, Abraão, ele esperou 20 anos para receber a materialização da promessa na sua vida, de receber o filho. E a frustração quanto ao tempo que temos de esperar, porque temos que esperar, pensamos que Deus se esqueceu e que não irá cumprir a sua promessa. Mas sabem uma coisa? Quando Deus promete, Ele irá fazer. Seja todo o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Sabem, quando Deus fala uma promessa, Ele irá cumprir. E sabem que alguns interpretam a demora como uma negação ou rejeição. Mas Deus nunca chega tarde. E Ele é fiel para cumprir com as suas promessas nas nossas vidas. Eu vou repetir, Ele nunca chega tarde. Ele chega na altura certa, no momento certo. E sabem que Gênesis 21, 2 diz assim: Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Então nós podemos ver que no tempo determinado que Deus tinha falado com Abraão, Sara pôde conceber um filho. A segunda causa é por causa das palavras negativas que foram faladas. As pessoas podem não entender o plano de Deus para nós e podem nos inspirar a duvidar e a ter medo. Sabem que nós podemos ver que no versículo, Romanos capítulo 4, versículo 20 diz que ele não duvidou, ou seja, Abraão não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então ele não se deixou levar por vozes ao seu redor, que diziam: mas tu estás velho, o quê? A tua esposa, Sara, ela não pode ter filhos, mas como é que isso é possível? Ele não se deixou levar por isso, ele não duvidou. E sabe uma coisa que eu quero falar consigo, através deste DVD, que você não duvide da promessa de Deus e daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas agradeça a Deus a cada dia por aquilo que Ele irá fazer na sua vida, pelas suas promessas, pela materialização das promessas de Deus na sua vida. Então, nós podemos ver que nós temos que deixar que aquilo que Deus fala na sua palavra possa falar mais alto que as vozes dos outros. Sabem, a voz de Deus é mais importante que as vozes dos outros, ok? E no terceiro ponto, nós podemos enfraquecer por causa da experiência dos outros, seja ela boa ou má. Sabem, nós às vezes usamos as experiências dos outros para nós, mas sabem uma coisa? Nós temos de estar focalizados naquilo que a palavra de Deus diz. Sabem, a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. E a palavra de Deus ainda diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que se nós queremos agradar a Deus, então nós temos que caminhar pela fé, ok? E Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós podemos ver que Abraão não foi enfraquecido da fé, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus. E nesta tarde, você pode ser fortificado na fé. Eu quero lhe dar aqui uma injeção da palavra de Deus para que você possa crer nas promessas de Deus. Eu não sei quanto tempo é que você está à espera das promessas de Deus, da concretização das promessas de Deus na sua vida, mas eu só quero lhe dizer uma coisa: se Deus falou, Deus irá cumprir. E sabem que Salmo 146, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Sabem, a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está em aquilo que nos rodeia. Mas a nossa esperança e o nosso auxílio está no Deus de Jacó. A nossa esperança está em Deus. E sabe, talvez você não tenha aceitado Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas você tem uma oportunidade nesta tarde, você entregar o seu coração a Jesus. A partir do momento que você entrega o seu coração a Jesus, você vai começar uma caminhada de fé. Você vai sentir que Deus o ama, que você é especial para Deus. Então repita após mim estas palavras: Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ti e Te agradecer pelo Teu plano que é bom, que é perfeito, que é agradável para a minha vida. Te agradeço, ó Pai, pelo perdão dos meus pecados. Te agradeço, ó Pai, por me cobrires com o Teu sangue.
o sangue que me purifica de todo o pecado. E eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor. Amém. Se você fez esta oração nesta tarde, você é um filho de Deus. E se você está enfraquecido na fé, eu também quero orar por você. Talvez você tenha passado por grandes tempestades na sua vida, por momentos muito difíceis, porque todos nós passamos por momentos difíceis da nossa vida. Jesus podia dizer, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Até há uma palavra de ânimo para as nossas vidas que Jesus diz na sua palavra. Jesus também podia dizer, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos. Talvez você se sinta cansado, você se sinta oprimido. Mas eu sei uma coisa, que Jesus é o nosso Salvador, Ele é a resposta para a nossa vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente diz, não há caminho, não há solução, mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero orar por si nesta tarde. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por este irmão, por esta irmã, e te agradecer pelas suas vidas. Quero-te agradecer, Senhor, por portas abertas e caminhos abertos nas suas vidas. Senhor, fortalece o coração destes meus irmãos, daqueles que estão vendo este DVD. No precioso nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra diz, se Tu és por nós, quem será contra nós? E nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos mais que vitoriosos por Cristo Jesus. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. No nome do pastor do Mola e da sua esposa Diane, eu quero lhe agradecer pela sua presença neste Grupo Vida de Maio e que Deus os abençoe até uma próxima vez. Amém. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.